partir de agora, programa O Despertar do Ser Integral, com Kátia Flock. Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos ao programa O Despertar do Ser Integral. Eu, Kátia Flock, representando o Instituto Alfa do Bem, que faz atendimentos psicológicos e neurológicos a adolescentes e crianças. Hoje nós vamos estar refletindo sobre um tema muito importante, que é a necessidade constante de renovação. Por que esse tema? Porque realmente nós precisamos, a cada dia, despertar essa necessidade de estarmos renovando a nossa forma de pensar, a nossa forma de sentir e a nossa forma de agir. Lembrando sempre que quem cria as nossas emoções e sentimentos são os pensamentos. E depois o cérebro e o corpo, eles apenas executam aquilo que eu, mente, pensei, digeri as emoções, ou eu fiquei com raiva, ou eu fiquei super incomodado com aquela situação, aí aquilo fica dentro de mim e, obviamente, isso vai gerar um comportamento, eu vou executar uma atitude, um impulso, enfim. Então, vamos entender o que vem a ser toda essa forma de pensar as emoções e executá-las em comportamento. Vamos entender que a nossa necessidade diária é de renovação. Por quê? Porque nós precisamos aprender através do conhecimento e mudar primeiramente o nosso mundo interno. Então, o conhecimento, ele tem um super objetivo, que é fazer com que você mude alguma forma de pensar, sentir e agir. Por isso que nós estamos em constante estudos para que nós possamos fazer esse mergulho dentro de nós para entendermos como é que funcionamos. E por quê? Qual é a necessidade desse entendimento interno? Porque nós precisamos crescer e desenvolver. Então vamos lá, o ser humano, ele está cercado internamente de potencialidades e capacidades, sendo que essas potencialidades e capacidades, elas são, como eu diria assim, pozinho de ouro para que nós possamos acessar e compreender como é que nós precisamos ou como é que nós podemos executar essas potencialidades, essas virtudes e capacidades que estão em nossa essência. Em primeiro lugar, nós precisamos saber que elas estão aí, que elas estão dentro de nós. E através deste conceito, desta afirmação, eu vou tentar expandir o que está dentro para vir para fora. Então, se eu tenho potencial, capacidade e virtudes, o que eu preciso fazer? Estimular da melhor forma para que tudo que estava oculto se torne real e verdadeiro. Então, o ser humano, ele traz esse pozinho de ouro dentro de si para exercitar diariamente para que isso se torne um hábito diário. Por isso que todos nós precisamos olhar para dentro para entender qual o potencial que eu possuo, quais as capacidades que eu possuo e tentar gradativamente executá-las. Então, o que nós poderíamos dizer? Que tudo que está dentro precisa desabrochar, precisa sair. Será que já não é hora de você começar a refletir? O que é que você tem de bom? O que é que você tem e que ainda não parou para dar um tempo para que isso comece a desabrochar? Então, uma das formas que eu diria assim ser super importante é que, certa feita, Jesus disse: o reino dos céus está dentro de vós. Se Jesus afirma que o reino dos céus está dentro de nós, o que acontece? Realmente, será que quando nós falamos que nós temos capacidades e potencialidades para serem estimuladas e vivenciadas e praticadas, será que isso não vem
agregar essa frase super importante de Jesus, quando ele diz que o reino dos céus está dentro de nós. Por que que o reino dos céus está dentro de nós? Porque nós temos em nós a nossa sede de força, de encorajamento, de determinação, que é a nossa consciência. Ou seja, a sede da nossa consciência está, eu diria assim, presidindo os nossos impulsos e reações para que possamos executar tudo que está dentro. Então, a sede da nossa consciência, que é a fonte da vida espiritual, o templo de Deus dentro de nós precisamos começar a exercitar. E é através do pensamento que nós vamos conseguir nos capacitar desta força, desta coragem e compreender como é que nós podemos executar. Então, pense, eu tenho este dínamo dentro de mim. Então, como eu vou estimular? Eu tenho que ter um momento durante o dia para pensar o que é que eu tenho de capacidade, qual é a minha maior criatividade, como que eu vou atingir aquela parte mais afetiva que eu tenho e que está dentro de mim? Se a minha mente é geradora de grandes memórias que estão lá armazenadas no meu inconsciente, o que eu preciso fazer? Eu preciso pensar. E eu preciso pensar bem. Eu preciso pensar no que eu melhor possuo. Eu sou uma pessoa alegre, então eu vou estimular a minha alegria todos os dias. Como que eu faria isso? Simplesmente ouvindo músicas, fazendo um exercício físico, buscando conversar com amigos, pensar o lado bom da vida e lembrar aquilo que o nosso grande mestre e consultor nos ensinou diariamente. Ele nos ensinou a prática e o exercício do amor. Que tal nós pararmos todos os dias para pensar: eu estou vivendo com amor? Porque quando eu vivo com amor, eu vivo com alegria. Quando eu vivo com amor, eu resolvo os meus problemas. Eu tomo decisões porque eu sei que eu tenho capacidade. Quando eu vivo com amor, quando eu acordo pela manhã com amor, eu começo a me trazer uma força extraordinária que vem da minha essência para fora. E aí eu começo a viver com esperança, com alegria, com gratidão, com entusiasmo e com muita força de vontade. E essa força de vontade, ela tem que ser alimentada várias vezes ao dia. Se eu estou passando por um problema, eu tenho que buscar a minha força de vontade, energizando e encorajando os meus pensamentos para que eu possa ver algum lado positivo dessa situação, desse problema, e assim buscar uma forma de resolver ou de enfrentar diante, vamos supor, às vezes é um problema que não é solucionável em poucos dias, ou em uma hora, ou em um mês, mas eu preciso me fortalecer de coragem, de força de vontade, para que eu possa buscar não só agora dentro de mim essa força e essa coragem, mas também no mundo espiritual. Eu tenho que buscar em Jesus, eu tenho que buscar nos amigos espirituais esta força que irá se unir com a minha e me dar uma potência para resolver essa situação. Então, vamos relembrar. A importância da renovação é que a cada dia eu preciso me preparar para enfrentar o dia e resolver todas as questões, os obstáculos que surgirem com encorajamento, determinação e lembrar que as minhas decisões precisam ser tomadas. Eu não posso viver no mundo onde as minhas decisões são tomadas por outras pessoas. Minha mãe, meu pai, meus irmãos, meus filhos, meu marido, minha esposa, não.
eu tenho que correr o risco de acertar ou não acertar, mas eu preciso tomar as decisões. E, com isso, eu vou entender que, através do meu pensamento, eu posso me levar à luz ou às trevas, eu posso me levar ao bem ou ao mal. Então, eu sou o produtor da minha história, da minha vida. Eu sou o construtor da minha vida. É assim que eu preciso aprender a pensar. Então, o pensamento leva à programação das emoções e sentimentos. O que vem primeiro? O sentir as emoções ou o pensar? O pensar vem primeiro. Quando eu penso, aí eu fecho todo uma perspectiva para aprender a sentir. E isso tudo, gente, eu estou falando devagar, mas tudo isso é muito rápido. Eu penso, aquela pessoa fez isso para mim, eu começo a sentir raiva dela. Eu penso, aquela pessoa é muito legal comigo. Eu começo a desenvolver uma emoção de gratidão, de alegria, de prazer em relação a essa pessoa. Vocês viram como se processa? Então, o pensamento traz as reações emocionais e sentimentais, e depois o que que acontece com o corpo? Ele apenas executa. Aí eu vou lá e brigo, aí eu vou lá e bato, aí eu vou lá e falo uns desaforos, aí eu vou lá e faço uma coisa horrível que é brigar, ficar com ódio, raiva, ressentimentos, e depois o que que sobra para o meu corpo? Obviamente, eu psicossomatizo uma doença. Vocês viram como que se processa os estados desequilibrantes, não só da parte espiritual, mas psíquica e corporal, orgânica? Tudo vem a partir do pensamento, da mente, de onde vem a inteligência. O cérebro, nós poderíamos falar assim, que ele é apenas um computador e vai programar as minhas reações. E o corpo, o sistema nervoso, ele vai ser o que vai permitir com que eu sinta e execute aquela, em forma de ação, aquele sentimento ou emoção. Vocês entenderam que o mais importante de tudo hoje é nós programarmos positivamente os nossos pensamentos? E é por isso que nós estamos sempre trazendo os ensinamentos de Jesus, porque Jesus sempre, em todos os momentos, nos ensinava a prática do entendimento. Por isso, ele trouxe o Sermão do Monte, as bem-aventuranças. E ele nos ensinou: bem-aventurados os mansos e pacíficos. E o que vem a ser isso? Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Felizes, bem-aventurado significa feliz, alegre. Alegre aquele ser humano que consegue ser manso e pacífico, que consegue não ser violento, agressivo, brigar por qualquer coisa e nem por muitas coisas, e sim se abster daquele comportamento mais primitivo, poderemos chamar assim, que é o comportamento que nos leva à execução de uma briga, de uma agressividade ou até uma violência. Nós temos que tirar os pensamentos de agressividade e violência, porque isso nos causa impacto no nosso sistema imunológico, nos causa realmente grandes doenças. Então, nós precisamos aprender a lembrar dos ensinamentos que Jesus nos trouxe, que são as bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, bem-aventurados aqueles que têm humildade em seu coração, aqueles que sabem qual é a verdade, eles sabem que é justo isso ou aquilo, mas eles se calam para evitar uma desavença maior.
Vocês entendem o quanto é importante nós aprendermos a ter esse controle mental, psíquico, que vai permitir com que nós seguremos os nossos pensamentos, que vão criar as emoções e sentimentos. É muito importante, meus queridos, que nós façamos esta reflexão, porque o Mestre, a luz, o Sol do nosso planeta nos ensinou a sermos empáticos, a olharmos no nosso entorno e ajudar as pessoas indistintamente. Procurar pensar o bem, nunca pensar o mal. Nunca julgar o porquê que a pessoa está passando por aquilo. Nunca julgar por que que a pessoa não pode ser diferente do que ela é. Nunca julgar. Então, esse é o nosso maior desafio, porque dentro de nós existe um templo, e um templo de amor, que existe com a criação divina que nos permitiu ser essência. Somos essências de Deus, somos essências divinas. Então, nós precisamos começar a mudar a forma de pensar a nossa vida. Tudo que acontece em nosso entorno diz respeito ao que pensamos. Então, se eu tenho muito medo, é porque eu fico pensando um monte de coisas ruins. Se eu tenho muita insegurança, é porque eu fico imaginando que vai me acontecer sempre coisas ruins. Se eu desenvolvo muita ansiedade, é porque a minha mente está insegura e eu não consigo fortalecê-la em coisas positivas. Por isso que é o teu pensamento que te leva às alturas ou às trevas. Procure agora pensar que o que você pensa afeta os seus sentimentos, os seus hábitos e as suas ações. E a partir de agora, se nós começarmos a pensar adequadamente, se nós começarmos a reagir com calma, pensando antes de agir, o que que é reagir? É você agir instantaneamente a uma resposta, a uma colocação. O reagir é uma resposta a uma colocação. Então, já que você vai reagir, então pare e pense. O que que eu vou fazer? Como eu vou tratar essa pessoa que me falou tanto desaforo? O que que eu devo reagir? O que que eu devo falar? O que que eu devo fazer, então? Eu devo parar, respirar, fechar os olhos, fazer uma prece, buscar a calma. Se eu não conseguir a calma sozinha, então eu vou ler uma página de um livro bom para que eu possa me harmonizar e assim tomar a decisão do que eu vou fazer. Se nós começarmos a treinar diariamente, respirar, silêncio, sentir e depois agir, poucos comprometimentos nós vamos ter com as pessoas ou com a vida. Porque a vida, meus queridos, ela nunca esquece do que fazemos. A vida nunca esquece. Ela registra tudo. Então, se a vida registra, nós temos que registrar coisas boas. Nós temos que exercitar coisas boas. Nós precisamos fazer com que a vida só registre coisas boas. As minhas falhas, que sejam falhas que não prejudiquem a quem quer que seja. Infelizmente, vai prejudicar a mim. Mas por que eu não pensei antes? Vocês entendem que, a partir de agora, nós todos precisamos aprender a ordenar, a organizar.
o nosso pensamento. Para descansar, eu tenho que entrar em estado de tranquilidade. Respirar, falar mais calmamente, fazer uma oração, convidar a equipe espiritual para estarmos juntos à noite e tranquilamente nos entregar ao plano espiritual. Quando despertamos pela manhã, antes de pedir, nós vamos agradecer. Agradecer a Deus por despertarmos, por estarmos com saúde, agradecer a Deus por mais um dia, fazermos uma oração e conversar um pouquinho com a espiritualidade maior. Que você tenha força, que você tenha coragem, que você tenha força de vontade para lidar com os obstáculos e ter calma para pensar antes de agir. Vocês imaginam se todos os dias nós seguirmos esse comportamento? Nós não iremos sofrer nenhuma interferência obsessiva, maléfica. Não conseguirão nos atingir. Mas nós precisamos fazer esse treino diário. Hoje, o nosso tema foi renovação constante. Necessitamos da renovação, da transformação de hábitos, de sentimentos, de pensamentos. Vamos mudar o nosso padrão mental. Vamos pensar mais no bem, vamos pensar mais na alegria, vamos pensar no belo. Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele foi um poeta para escrever esse livro. E lá ele coloca que nós precisamos treinar a nossa mente no bem e no belo. Que o amor, ele é a junção do belo e do bem. Porque naturalmente tudo que é o bem é belo. E tudo que é belo é o bem. Então você pensa numa árvore florida, você pensa num pôr do sol. Tudo isso não é o belo e automaticamente é o bem. Tudo que Deus criou é o bem. Então, quando você estiver muito enfatizando as coisas negativas que estão ocorrendo e que ocorrem a cada instante, lembre-se que existe o belo o tempo todo acontecendo ao seu redor. Então, olhe para ele, valorize-o, enfatiza a sua vida no belo, no perfume de uma flor, na beleza de um jardim, no sorriso de um idoso, no correr de uma criança, o canto de um pássaro, uma árvore florida, uma árvore só com folhas verdes, um céu com chuva, um céu sem chuva, a montanha, o campo, a água quando você toma. Gente, quer mais prazer do que ter água para matar a nossa sede? Uma alimentação saudável. Tudo isso é o bem e ao mesmo tempo o belo. Então, nesse livro do Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele é muito global. Ele nos mostra, assim, de uma forma muito clara, que nós precisamos aprender a nos identificar com as coisas boas. Que tal você começar a partir de agora? Que tal a partir desse momento você se exercitar a pensar o bem e o belo? Porque, aliás, Jesus esteve aqui para isso. O tempo todo ele ensinou a vivência
e a prática do amor a si mesmo, a nós mesmos, o amor ao próximo e o amor a Deus. Por quê? Eu inverti? Não, não inverti. Porque se você não conseguir se respeitar, se amar, se considerar, ter autoestima, você nunca vai amar ninguém. Se você não cuidar de você, você nunca vai querer cuidar de alguém. Se você olhar para você, se você perceber o quanto é difícil mudar comportamento, se você olhar para você e começar a se reestruturar, você vai ver o quanto é difícil isso acontecer. Então você vai começar a ser paciencioso com as pessoas. E ter paciência com o desenvolver da pessoa, o que que acontece? Você vai aprender a respeitá-la. E aprendendo a respeitá-la, você estará sendo empático, você estará desenvolvendo emoções positivas em relação a ela, que já é um prelúdio à prática do amor. E quando nós amamos Deus? Quando nós nos amamos e respeitamos a todas as pessoas, aí é o amor a Deus. Porque o amor a Deus não é você ficar orando e falando, Deus, eu te amo, Deus, eu te amo. Não é nada disso. O amor a Deus é você se transformar num ser que vive com paixão, que significa com o coração, e distribuir onde quer que você esteja o amor. Aí você estará amando a Deus. Então, meus queridos, fiquem em paz, que o bem e o belo esteja sempre acontecendo em sua vida, independente das situações. Reconheça o bem e o belo, e você estará com força e coragem para lidar com todas as situações. Um beijo no seu coração e até o próximo programa. Até lá. Você acompanhou o Despertar do Ser Integral com Kátia Flor.